Olá galera, tudo bem? Aqui é o Wellington Medeiros de Assunção, sou acadêmico em História pela Uninter, RU 2864442. Estou realizando estágio de extensão é, referente ao ensino fundamental de forma online, que é a modalidade híbrida da Uninter. Então, antes da gente começar, peço para vocês que assistam, deixem seus comentários, questionamentos, alguma contribuição que vocês queiram fazer. Vai estar me ajudando bastante nessa modalidade, nesse estágio. Tá bom? Vamos lá? Vamos dar seguimento. E o tema a ser tratado é a Revolução Industrial e as fases da Revolução Industrial. Então, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um conjunto de transformações que visava o processo de inserção das máquinas no processo de produção, ou seja, a mecanização da produção. A gente tem aí uma inserção de um maquinário nos meios produtivos. Como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem o meio de produção manual, através da colheita manual. Então, eles fazem a plantação toda manual e a colheita manual. E, posteriormente, a gente tem um método mais mecanizado, através de fábricas e vários outros métodos que tornam o processo de produção bem mais acelerado. Nada disso teria sido possível se os ingleses não passassem séculos e séculos acumulando capital. Mas como isso aconteceu? Bom, isso se deu através do comércio internacional, através do tráfico de escravos, através do corso, através do cercamento de terras, ou seja, essas terras eram tomadas, né? E as pessoas eram obrigadas a migrar para outros lugares, migrar para os grandes centros. Que é daí que surge a classe dos trabalhadores, ou também o corso, voltando um pouquinho. O corso era como se fosse uma espécie de pirataria legalizada, como se o Estado permitisse a pirataria. Então, foram acumulando riquezas. Então, eles pegam todo esse capital e o que eles fazem? Investem na indústria. A classe burguesa ela começa a ser inserida no parlamento logo após as revoluções do século XVII. Então aí a gente tem uma ascensão da classe burguesa. Então a gente também, através do cercamento, a gente tem a expulsão de camponeses pelos latifundiários. Temos aí a migração dessas pessoas para os grandes centros urbanos, lá onde tem toda a indústria, e nesse momento surge a classe operária, que vai ser a mão de obra que vai dar seguimento aí a esse processo de revolução, né? Através do trabalho. Ora por hora não valorizado, carga horária excessiva, e daí vai surgir outras questões que a gente vai ver mais adiante. Então, esse daí já é o começo, é a primeira fase, é o boom industrial. Então, a primeira fase da Revolução, ela aconteceu na Inglaterra no final do século XVIII. Ali, então, a gente tem a criação da máquina a vapor, que ela é movida pela queima do carvão e a criação do tear mecânico. E daí o surgimento da classe operária, os operários, né? Então, através disso, a gente tem a criação de movimentos, a gente tem, como é que eu posso dizer, todo esse movimento de revolução, de transformação, acaba desencadeando o surgimento de movimentos como o cartismo e o ludismo. O cartismo era um movimento assim mais democrático, mais politizado, e daí já tinha algumas reivindicações, como exigir melhores condições de trabalho na indústria,
realizavam comícios, manifestações, reuniam milhões de operários, então ficaram conhecidos como as Cartas do Povo. Então ele foi o primeiro movimento das classes de massa, das massas operárias, exigiam voto universal, igualdade entre os distritos eleitorais, voto secreto e uma série de reivindicações. Já o movimento ludita foi um movimento aí que ocorreu nos anos de 1812, 1811 e 12. Então ele reuniu trabalhadores que eram contrários a esse movimento, a esse avanço tecnológico, né? Então, possivelmente, esse movimento ele deriva de um possível trabalhador, né, de Lud, daí Lud, Ita, aí movimento ludita, ou ludismo, que quebrou as máquinas do patrão. Então, esses trabalhadores, eles protestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. Tipo assim, se a gente tem uma colheita ali manual de trigo, de cana-de-açúcar, entre outras coisas, eles reivindicavam contra isso, que eles queriam continuar ali trabalhando os boias frias, entre outros nomes, para que as máquinas não fossem inseridas, porque em decorrência disso, muitos trabalhadores perderam seus empregos, ficaram desempregados. Foi o primeiro movimento operário de reivindicação das melhorias. O ludismo foi o primeiro movimento de classes. Eles exigiam melhores condições de trabalho. Já o movimento ludita, ele reivindicava melhoria das condições de trabalho. Hoje, o termo ludita, ele já vem identificar as pessoas que se opõem a essa industrialização, geralmente vinculadas ao movimento operário, que é anarcoprimitista. E os luditas ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas. Já passou toda aquela fase ali, já passou toda aquela primeira fase ali desse boom, desse avanço tecnológico primordial aí para o que a gente já tem hoje em dia. Então a gente já adentra na segunda fase da Revolução Industrial. Então a segunda fase ela aí durou por volta de 1850 a 1950 e foi marcada por avanços tecnológicos mais expressivos se comparados à primeira fase. Então o que é que acontece? Inicia-se o modo de produção em série, chamado de sistema fordista. Como a gente pode ver, não sei se vocês já assistiram aquele filme Tempos Modernos, então a gente tem esse destaque desse filme, onde ele é estrelado pelo Charlie Chaplin, com o personagem Carlitos, que lá é o trabalhador da fábrica. Então a gente tem uma série de uma crítica social também a as consequências do trabalho excessivo. A gente tem movimentos importantes lá, como as reivindicações, onde o Carlitos lá é preso por sem querer acabar virando o líder da manifestação ali. E ele também faz uma crítica, esse filme é de 1933, 1934, e ele faz uma crítica à queda da Bolsa de Valores de Nova York, onde aí tinha pessoas que tinham empregos e acabaram perdendo tudo. E a gente tem a substituição do carvão pelo petróleo e energia elétrica. A gente vai aí também ter o surgimento das invenções